E aí, tudo bom com você? O vídeo de hoje é a primeira de 8 aulas de uma oficina chamada Panorama de Tendências de Consumo e Aplicação de Tecnologia, que foi ministrada no SESC Piracicaba de forma online. Essa é a primeira, então, dessas 8 aulas nas quais vão ser tratados os temas de tendências de consumo, de inovações, principalmente no pós-pandemia, e também uma ferramenta muito interessante chamada Canvas de Tendência de Consumo, que é uma ferramenta que serve para ajudar você a saber como traduzir o universo das tendências, as inspirações de inovação que você vê por aí, para algo relevante e interessante para o seu projeto pessoal. Então, é uma ferramenta que vai te dar um passo a passo de como trazer algo interessante, novo, para a sua realidade específica. Então, essa é a primeira de 8 aulas e esse vídeo está sendo gravado depois da primeira aula, então eu vou colocar todas as 8 aulas numa playlist. Se você estiver assistindo isso depois, talvez essa playlist já esteja completa aqui no YouTube com essas 8 aulas. É isso, eu desejo para você então uma boa aula. Beijo grande. Bom, boa tarde a todos. Começamos hoje, então, o nosso curso. Acredito que ainda nos próximos minutos, talvez a gente tenha algumas pessoas entrando. Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí eu vou explicar para vocês mais ou menos como vai ser a nossa dinâmica, tá? Quem quiser deixar a câmera aberta para eu ver a carinha de vocês, para mim é ótimo, porque eu vou vendo a reação. Tudo bom, Renan? Eu vou vendo a reação de vocês também ao que eu estou falando, e isso me ajuda também a modular exatamente o entendimento, né, de vocês. Em alguns momentos eu vou pedir para vocês também me falarem algumas coisas, no geral pelo chat, tá? E aí, acho que todo mundo consegue ver o chat, vou mandar uma mensagem para todos, só para vocês verem onde abrir o chat. E aí, vocês falando ali, todo mundo vê, né? Legal, a Irene já mandou um oi por lá, acho que está funcionando bem para todo mundo. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela com uma apresentação que eu fiz para ajudar a gente no acompanhamento. Me faz um joinha se vocês estão vendo a apresentação. Tá todo mundo vendo? Legal. Essa coisa do joinha também, às vezes eu vou pedir para vocês, é uma ótima ferramenta da gente se comunicar por aqui. Então, eu estou só arrumando minha câmera para eu ver a carinha de todo mundo. O som tá bom para vocês também? Tá funcionando ok? Legal. Então, a nossa conversa vai ser sobre o panorama de tendências de consumo, né? Que a gente tem, principalmente nesses últimos 2 anos, 1 ano e pouco, né? Que a gente tem nesse momento pós-pandemia. E quais são as aplicações tecnológicas, as aplicações que você pode fazer, né, desse conhecimento que a gente vai trazer para o seu negócio, né? Para o seu negócio, o seu projeto, para o que quer que seja que você esteja fazendo e tenha a intenção de usar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que tem algumas pessoas me mandando mensagem que estão com dificuldade para entrar. Só um segundinho. Vocês tiveram alguma dificuldade para entrar? Funcionou? Tudo bem? Não pediu senha, nada para ninguém, né? Tá. Só mandar aqui e pronto. Então, beleza. A questão aqui vai ser, hoje nós vamos fazer uma introdução, tá? Então, nesse nosso primeiro encontro,
A gente vai fazer uma introdução ao tema, eu vou trazer várias questões que são importantes aqui, e a gente vai desenvolvendo ao longo dos nossos 8 encontros. Então, como que vai funcionar? Se vocês viram, né, na divulgação, o que a gente falou foi o seguinte: quais são os nossos objetivos aqui nesse processo? Primeiro, conhecer as tendências de consumo e tecnologias que estão sendo implementadas como resposta à pandemia. Então, o que, que a gente viu acontecer e o que, que a gente viu se acelerar também, né, desde março do ano passado para cá, e também aprender a como traduzir essas tendências em inovações viáveis para qualquer projeto que seja. Deixa eu até fazer um parênteses para vocês, né, para mostrar como é qualquer projeto. No começo do ano passado, na verdade, mais ou menos nessa época, em junho do ano passado, eu dei uma disciplina com esse conteúdo, um pouco mais voltada para a questão do marketing, para um curso de pós-graduação, né? Mas eu trouxe para esse curso de pós-graduação muitas coisas que a gente vai falar aqui. E eles tinham, e aí para eles era para trabalho, era para nota, né? Eles tinham que fazer realmente a aplicação disso em um projeto pessoal. E a gente teve alguns projetos, e eu lembro de dois especificamente. Um, que era uma empresa que tinha uma pizzaria familiar, uma pessoa que tinha uma pizzaria familiar, e um outro que eram duas amigas que começaram a vender roupas no Instagram, né? Elas vendiam roupas no Instagram. E essas pessoas. E tinha um designer também, um freelancer, né? Uma pessoa que fazia os trabalhos dele de designer, enfim, tinha um projeto próprio dele. E todos eles fizeram. E eu, assim, eu achei muito legal, porque a gente sempre, quando olha tendência de mercado, a gente pensa em grandes empresas, né? Ah, a Coca-Cola vai fazer isso, né? Sei lá, a Klabin, estou pensando numa empresa grande daqui, né? Mas não, todo mundo pode fazer. É só a gente saber fazer essa tradução. E aí, esse processo que eu vou estar aqui para ajudar vocês. E aí, nesse caminho, a gente vai fazer um passeio por várias inovações, tá? Principalmente a partir da semana que vem. Todos os nossos encontros, eu vou trazer para vocês exemplos e exemplos de coisas que foram feitas, que surgiram nessa pandemia. Então, assim, isso por si só eu já acho que é interessantíssimo, só para a gente ver o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão fazendo, as ideias que as pessoas foram tendo, né? E esse tipo de coisa. E eu também vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada Canvas de Tendência de Consumo, que é uma ferramenta que é para ajudar a gente a fazer esse mapeamento e também essa aplicação, tá bom? Então a gente vai fazer as duas coisas, eu vou mostrar essa ferramenta para vocês hoje. Como que vai funcionar? Hoje a gente vai fazer um panorama do consumidor 4.0, né? Desse novo consumidor, qual que é a característica dele. E eu falo consumidor aqui, gente, mas assim, num sentido mais amplo, tá? Se você é um artista e está querendo vender a sua arte, a pessoa que vai comprar é um consumidor. Se você está numa ONG, a pessoa que usa a sua ONG é um consumidor. Se você faz artesanato, se você tem uma pequena empresa, o que quer que seja, por isso que eu sempre estou falando que é no projeto de vocês e não necessariamente na empresa, tá? Então, a gente vai falar desse consumidor 4.0, a gente vai falar de uma ideia que chama Jobs to be done, ou trabalho a ser feito, para mudar a forma com que a gente enxerga a possibilidade de trazer novidades para os nossos projetos, inovar, né, de alguma forma. E eu vou fazer uma apresentação também desse Canvas. Aí, na semana que vem, a gente vai falar de um panorama de tendências de consumo nesse pós-Covid, o que aconteceu de uma maneira geral. A gente vai trazer alguns cases e vamos trabalhar um pedaço do Canvas. E aí, até o nosso 8º encontro, a gente vai trabalhar sempre uma série de cases e também o Canvas, tá? Para vocês poderem aplicarem já numa ideia ou num projeto de vocês.
Bom, para quem não me conhece, está me conhecendo pela primeira vez, eu sou Giovana Bacarin, eu sou professora, né, em cursos livres, em graduações e pós-graduações nas áreas de empreendedorismo, planejamento estratégico, inovação e marketing. Eu sou mentora de profissionais liberais, empreendedores, startups, nessa área também. E sou autora do livro Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas, lançado pela editora Alta Books, que é fácil de achar na internet. É só colocar o nome na internet que já dá para encontrar. O meu trabalho foca nessas intersecções, né, de empreendedorismo, autoconhecimento, marcas e também a arte da gente fazer escolhas frente a incertezas. E esse momento está exigindo demais isso da gente. Sou jornalista de formação, tenho uma especialização em gestão estratégica de negócios aqui pela USP, pela Exalc, e também uma especialização em psicologia analítica, psicologia junguiana, tá? E é em cima dessa base, né, que eu vou trazer a minha visão em relação a tudo isso. A Irene está perguntando se o material será enviado em PDF. Eu vou mandar ele para vocês, eu posso mandar sim, eu só preciso ver depois com o Maurício como que eu vou pegar o contato de vocês, tá? Ou quem quiser o material em PDF, já quiser colocar para mim o e-mail aqui no chat, eu já posso anotar o e-mail de vocês também para mandar, tá bom? É só vocês colocarem aqui no chat o e-mail e aí depois do nosso encontro eu envio para vocês o PDF, tá bom? Legal. Tô vendo que a Irene já mandou aqui. Então, eu queria saber de vocês, e aí vocês podem colocar aqui no chat. Como a gente está em pouca gente, se quiser abrir o microfone, pode abrir, mas eu vou só pedir para vocês serem bem breves, que a gente tem bastante coisa para falar. Eu queria saber qual que é a expectativa de vocês em relação à nossa oficina, né? Por que que você se inscreveu? Por que que você está aqui? Se você for querer abrir o microfone, me faz assim com a mão, só para a gente organizar. Se não, pode me falar aqui, pode falar aqui no chat. Qual que é a expectativa de vocês? Só para a gente alinhar. Pode falar, Irene. Então, como eu dou aula para a terceira idade de plataformas de videoconferência, então eu acho que essa oficina vai me acrescentar muito para estimular eles a pegarem as melhores coisas da internet, conscientizar que também a internet pode ser usada para exercício de cidadania, divulgação. É isso. Certo. Eu vou até você falando isso, né? Que você trabalha com esse público, eu vou dar uma olhada se eu consigo trazer algumas coisas que foram feitas, né? Algumas inovações que foram feitas para esse público especificamente, tá? Legal, legal. Obrigada, Irene. Mais alguém quer abrir o microfone? Ou falar aqui pelo chat? Tô vendo que tem gente escrevendo, né? Eu acho que tem gente escrevendo. Pode falar, Carmelina. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo Então, bom? eu gostaria muito de ter mais informações, né? Porque a gente está vivendo um momento único no mundo e eu sou do ramo do comércio e eu gostaria muito de estar a par o que está acontecendo em relação a novas oportunidades, tá bom? Obrigada. Legal. Eu acho que vai ter bastante coisa interessante. É, legal mesmo. Muito obrigada. E vai ser sempre com esse objetivo, tá? Da gente realmente ver o que está acontecendo, ampliar os horizontes, é, e trazer realmente para a nossa realidade, né? Trazer para a nossa realidade. A Sabrina está falando que ela quer entender melhor as expectativas do consumidor, né? Legal. E eu estou vendo, Maurício, eu não sei se tem como mandar alguma mensagem, mas eu estou vendo que tem algumas pessoas com dificuldade para entrar, acho que está pedindo senha, alguma coisa assim. Mas vamos seguindo.
A Amanda está falando que a expectativa dela é que seja algo prático, que a gente consiga aplicar em tendências e projetos na vida real. Legal, Amanda. O Canvas, a ideia de trazer o Canvas para vocês, esse Canvas específico, tá? Porque existem vários Canvas, várias ferramentas, né? Mas o Canvas de tendência de consumo, o objetivo é exatamente isso, algo prático, mão na massa, que você possa aplicar para o teu caso específico, né? Então, legal. Pegando mais um e-mail aqui, e aí no final eu volto e dou uma checada. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dessa nossa introdução, né, ao tema que a gente vai fazer hoje. E lembrando que eu vou trazer os cases a partir da semana que vem, tá? Vamos falar desse novo consumidor. E assim, quando eu estou falando desse novo consumidor, eu estou falando de todos nós aqui, tá? Porque todos nós compramos, né? Até às vezes eu não gosto muito desse termo, né, de consumidor, quando a gente pensa em alguém simplesmente como um consumidor. Eu estou trazendo esse termo porque a gente está falando de consumo, mas somos nós, pessoas que têm necessidades e que precisam adquirir coisas, sejam elas produtos, objetos ou serviços, para atender às nossas necessidades pela vida, né? E aí nós vamos achar pessoas que têm isso a oferecer e que podem, e que a gente pode adquirir essas soluções para os nossos problemas. Nós, então, enquanto essa figura, né, do consumidor, a gente está cada vez mais informado, a gente está cada vez mais preparado e exigente também, né? Quando a gente vai buscar alguma coisa. A gente está mais rigoroso também com os produtos que a gente compra e também com os serviços que a gente contrata, né? E a gente quer resultado, acima de tudo. A gente quer resolver aquele problema efetivamente. Vou até dar um exemplo, né? Eu tive que trocar minha máquina de lavar faz, sei lá, no último mês. A outra, né? Deu o que tinha que dar. E aí eu fui e comprei a máquina. E olha algumas coisas interessantes, né? Primeira coisa que eu fiz, o que todos nós eu acho que fazemos, principalmente agora no pós-pandemia, é mais todo mundo mesmo, fui pesquisar na internet, né? Fui pesquisar para ver quais eram os modelos, etc. e tal. E aí cheguei mais ou menos num modelo lá. Aí a gente fica pesquisando, né? Eu estava olhando uma máquina da Brastemp e uma máquina da Electrolux. Aí conversando com pessoas, que é outra coisa que a gente faz, procura a opinião das outras pessoas, eu descobri que a assistência técnica da Electrolux é complicadíssima aqui em Piracicaba. Falei, bom, então só me restou a Brastemp, vamos lá. Achei a máquina, fui comprar. Aí meu marido falou assim: vamos dar uma passada lá na Casas Bahia para a gente ver fisicamente, né? E as lojas, hoje em dia, elas acabam muitas vezes, dependendo do tipo de produto, servindo mesmo como uma vitrine, e não necessariamente a pessoa faz a compra lá, né? Mas foi muito engraçado, porque eu cheguei na loja. E aí, já que eu estava lá, já que eu vi a máquina, eu já tinha pesquisado, já tinha visto o valor, etc e tal, eu já falei, não, vamos comprar, né? Não ia voltar para minha casa para comprar pela internet de casa. E aí o rapaz que nos atendeu, ele falou, e eu mostrei para ele o preço do site, e estava mais caro, né, na loja. Ele falou assim, não, mas para eu fazer esse preço, você tem que comprar pelo aplicativo. Resultado, eu tive que baixar o aplicativo das Casas Bahia e ele me ajudou a dar o desconto lá. Eu estava nas Casas Bahia e eu comprei pela internet, né? Com a indicação do vendedor. Então, olha como essas coisas vão mudando, né? E eu pude fazer essa negociação com ele baseado nas informações que eu tinha pesquisado. Mas olha só que coisa, né? A máquina é mais nova, é maior do que a que eu tinha, etc. e tal. Mas eu estou prestes a voltar na Casas Bahia no site para fazer um review, porque o filtro da máquina é uma porcaria. E para quem tem bichinho de estimação, o filtro da máquina é fundamental, né? Para não ficar cheio de pelinho
as roupas. Então, se alguém quiser comprar uma Brastemp nova, me pergunta que eu falo por modelo para vocês não comprarem. Mas a gente... e só que eu não achei essa informação. Ninguém tinha colocado esse review, né? Se eu tivesse visto esse review, talvez eu já tivesse mudado. Então, a gente faz isso, a gente está mais exigente, a gente vai fazer uma compra. Antigamente, a gente acreditava no vendedor, hoje em dia a gente questiona tudo, né? E a gente quer resolver tudo pelo celular o mais facilmente possível, né? Seja pagamento, reclamação, escolher, procurar e tudo. E essas coisas estão tão modernas que eu tive uma outra questão peculiar essa semana, que eu tenho uma conta num banco digital, né, que é o Banco Inter, e eu tive um problema lá com o meu cartão de crédito, e eu fui falar com eles e era um robô, né? Vocês sabem que agora tudo é robô, né? Tudo é chat, é bot, né? E aí eu estava desesperada, porque o meu problema não cabia nas alternativas que o robô estava apresentando. E aí eu ficava mandando uma mensagem assim: eu preciso conversar com um humano, eu preciso conversar com um humano. Eu me senti num filme futurista mandando essa mensagem, né? Enfim, eles pegaram a mensagem lá, não foi nem no mesmo dia, tipo, eu fechei o aplicativo, já estava pé da vida, mas veio um e-mail para mim depois com uma resposta, tipo, explica melhor teu problema e tal, tal, tal. E aí eu consegui falar com um humano, uma humana, na verdade, maravilhosa, que resolveu o meu problema, né? Então, são essas coisas. E a gente precisa aprender a navegar, né? Então, nós não queremos mais ser passivos, induzidos à compra por impulso, a gente está mais alerta aos golpes. Tem até o meme, né, do golpe tá aí, cai quem quer. Nem sempre é assim, mas a gente está mais alerta aos golpes, né? As ferramentas que as empresas têm para nos convencer de coisas. E a gente compartilha também as nossas opiniões, como eu falei, e a gente vai buscar o compartilhamento que outros fizeram, né? E a gente confia nessas opiniões dos outros usuários mais do que na opinião da empresa, né? Mais do que na própria empresa. A Dani está falando aqui que a troca pelo site costuma ser infernal, né? E é verdade isso. Por exemplo, eu costumo comprar de algumas empresas que eu já tive problema. Quando eu compro numa empresa, isso aconteceu recentemente, eu comprei roupa pela internet, né? E dá um problema, tipo, não serviu, eu tenho que devolver. Eles mandam aquela pesquisa depois, né? E eu respondi na pesquisa assim: deu problema com a minha compra, estou devolvendo, mas o processo foi tão tranquilo que isso me tornou cliente, entendeu? Porque eu tive um problema com a empresa e a empresa resolveu super bem. Então, quando isso acontece, aí eu viro cliente para a vida. Porque exatamente o que a gente quer é saber que se a gente caso a gente tenha um problema, que ele vai ser resolvido, né? Que ele realmente vai ser resolvido. A Sabrina está falando até que o Mercado Livre é mais tranquilo que a Casas Bahia, né? E o Mercado Livre é uma coisa maravilhosa para troca, né? É fenomenal. O Submarino é maravilhoso, a Amazon é maravilhosa. Então, às vezes, a gente tem até algumas críticas a grandes empresas, mas isso faz. Agora, nós, no nosso projeto, a gente tem que também pensar nesses comportamentos, né? E como que a gente faz isso? Um jeito é a gente pensar o que nós mesmos gostaríamos, né? Independente do projeto. Então, a gente quer transparência, autenticidade. E aí, enquanto eu estou falando, digitem para mim no chat qual é o projeto de vocês, caso vocês tenham, tá? A Irene até falou já o dela, né? Que ela trabalha com a terceira idade. Então, algumas pessoas aqui eu conheço, mas qual que é o projeto de vocês, né? Caso vocês tenham alguma coisa em andamento ou a ideia. Então, a gente quer transparência, a gente quer autenticidade, a gente quer ter um relacionamento próximo. Às vezes, robô é bom, às vezes, robô não é suficiente. Tem muita gente que fica querendo automatizar tudo, né? Teve uma empresa aqui de Piracicaba, foi agora na pandemia isso, que colocou, acho que um bot desses no Instagram para dar aquelas respostas automáticas, né? E ele vai curtindo esses robôs, ele vai curtindo
e ele vai dando respostas a postagens. E aí um jornal, não sei se foi o Jornal de Piracicaba, colocou uma notícia muito triste, era de um falecimento de alguém. E aí essa empresa, tinha o comentário da empresa embaixo, tipo, e que demais, com um smilezinho sorrindo. Né? A hora que eu vi aquilo, ficou claro para mim que era um robô, entendeu? Que estava fazendo comentários aleatórios e pegou super mal, porque aí se você lia os comentários embaixo daquele, era todo mundo falando assim, como assim que demais? A pessoa morreu, é um acidente, foi uma tragédia, que terrível, né? E então pegou super, super mal para a empresa. Então tem coisas que não tem coisas que dá para a gente usar automatizações, tem coisas que precisa ser mais autêntico, né? A gente também está buscando a integração entre o online e o offline. Essa experiência omnichannel, o que quer dizer isso? Eu consegui trabalhar com você, com seu projeto, em vários canais diferentes, né? E se possível, que isso seja não tenha muito atrito. Então, eu posso conversar com a pessoa pelo Instagram, e aí ela me manda um orçamento pelo WhatsApp, e a gente marca uma reunião pelo Zoom, e aí eu posso, de repente, ir na loja dela, né? Então, a gente gosta desses vários pontos de contato. A gente também gosta dessa responsividade a mudanças, então aqui o que nós vamos conversar nesses próximos 8 dias vai ter muito a ver com essa responsividade, né, com as possibilidades de responder ao que acontece, e também é um consumidor cada vez mais antenado com a tecnologia, né? Tech savvy é uma expressão do inglês que tem a ver com essa pessoa que navega bem pela tecnologia. E hoje a gente tem um fenômeno extra nessa história, que são as fake news, né? Então, a gente também precisa estar atento, porque às vezes isso vai impactar naquilo que a gente faz, às vezes até para se posicionar, né? Eu tenho um grupo meu da família que tem pessoas de todas as idades, né? Pessoas de 90 anos e pessoas de 18, né, nesse grupo, e eu tô meio cansada de desmentir fake news no grupo, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais desmentir as fake news da Covid, né? Mas são coisas que a gente precisa estar antenado também, tá? Então, deixa eu só olhar aqui. A Sabrina, né, trabalha com storytelling e comunicação no mundo digital. A Sônia gostaria de fazer vendas pela internet com loja de roupas. Fundamental, a gente vai falar bastante. As primeiras tendências que a gente vai falar é exatamente do delivery e do remoto, tá? Como que isso impactou, porque foi o que teve o impacto mais imediato, né, com a história da pandemia. E a Dani está trazendo uma questão, né, de como comprar se as opções confundem, né? Então, eu vou trazer algumas questões aqui, também de empresas que estão no online. A gente vai falar de realidade aumentada, de uma série de coisas que as empresas estão fazendo para contornar isso, né? Tá, a Rê está falando do uso das mídias sociais. E a questão das roupas, né? As roupas é muito complicado, né? Tanto que empresa de roupa e empresa de roupa e empresa de calçado, a maior especialização que essas empresas têm que ter para entrar no online é exatamente no processo de troca. Esse é um dos pontos mais fundamentais para esse tipo de empresa, e a gente pode falar mais disso, tá? Porque essa logística vai fazer parte, né? É aquela coisa de você estar no provador e falar, não serviu, quero outra. Como que eu faço isso no online? Precisa ser tão tranquilo quanto, né? Então, é uma empresa que tem um custo adicional. E o Pedro está falando da questão da questão da segurança, né? Do cartão de crédito e de tudo mais. Uma coisa que a pandemia fez foi, como ela acelerou muito a necessidade da gente comprar online, ela acabou ajudando muitas pessoas que tinham uma insegurança com esses processos a, a se verem forçadas, né? A fazer aquela negociação de qualquer forma.
E aí, uma coisa que é interessante é que existem algumas certificações que a gente pode olhar na página, né, se ela tem, para a gente ver qual que é a gente chama de gateway de pagamento. Gateway, mesmo em português as pessoas usam esse termo, né? Mas é como se fosse a plataforma. Qual que é a plataforma de pagamento? Existem plataformas, como, por exemplo, o Mercado Pago, que é do Mercado Seguro, o PagSeguro, que agora virou PagBank, né? Que é da UOL. Que são ferramentas usadas pela maioria das empresas. Então, quando a gente vê que uma empresa está usando uma bandeira desse tipo, né, um gateway, uma plataforma de pagamento desse tipo, isso pode já nos deixar tranquilizados, né? O Mercado Pago, como vocês estavam comentando, é fenomenal mesmo para isso. E é por isso que, antigamente, quando a gente ia falar de e-commerce, dessas coisas, as pessoas tinham a preocupação que elas iam ter que desenvolver uma estrutura própria para aceitar cartão de crédito, né? E hoje em dia, ninguém mais tem essa preocupação, porque vai se usar essas plataformas, que é tudo muito mais seguro. E vocês sabem, gente, eu compro online. Eu acho que eu fiz minha primeira compra online por volta de 2004, 2005, né? Eu sou usuária antiga na internet, talvez até antes disso, tá? O Submarino estava começando e tudo mais. Eu nunca tive problema. Eu nunca perdi dinheiro na internet. Eu nunca tive problema com isso. Hoje em dia, quando a gente tem ainda o Reclame Aqui, mais ainda, né? Porque o maior temor de qualquer empresa é cair no Reclame Aqui. Então, eu já tive muita coisa que eu tive que devolver, né? Nesses 15, 16 anos aí. Muita coisa que deu errado. Eu já comprei ar-condicionado que veio errado, coisa grande, né? Mas nunca, nunca, nunca perdi dinheiro. Nunca tive problema com isso. Mas então vamos entrar no jobs to be done, no trabalho a ser feito, que é essa forma diferente da gente entender a necessidade das pessoas. E vocês podem continuar usando o chat, porque ele está aberto aqui na minha frente, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só usar, que é só escrever que eu estou olhando aqui, tá? A Sônia está falando que sempre pesquisa o nome da empresa no Reclame Aqui antes de comprar, né? Eu também. Principalmente se é alguma coisa, às vezes, de R$ 50, eu não olho, mas se eu vou comprar uma geladeira, por exemplo, que a minha última geladeira eu comprei na internet, eu olho no Reclame Aqui também. Inclusive, empresas de educação, cursos, tudo, né? O Reclame Aqui é maravilhoso. Recentemente, a gente teve alguma coisa que não lembro exatamente o que foi, que a gente estava quase entrando no Reclame Aqui, mas aí a gente fez pelo PagSeguro mesmo o pedido de disputa, né? Então, hoje em dia é muito, muito seguro realmente. Bom, jobs to be done, trabalhos a serem feitos. Antigamente, e talvez muitos de vocês ainda tenham essa ideia na cabeça, as empresas, quando elas queriam saber o que as pessoas queriam, ou as pessoas, quando tinham uma ideia, né, e elas queriam inventar alguma coisa, os inventores, né, os criativos, elas pensavam em fazer pesquisa, não é? Quantos de vocês, inclusive, já não receberam um link para responder uma pesquisa sobre as suas opiniões, né, sobre alguma coisa? Então, o marketing tradicional, ele segmenta os clientes pelas suas características. São mulheres, são homens, de baixa renda, de alta renda, né, da cidade tal. E ao fazer essa separação por esse tipo de característica, eles pegam mais ou menos um perfil do que seria, né, a média da necessidade daquele tipo de pessoa, e ele trabalha em cima daquilo. Mas não existe uma relação causal entre isso. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar melhor. Vamos supor que eu vendo cappuccino, tá? Eu vendo cappuccino na minha empresa, faz 5 anos que eu tenho a empresa aqui, e a maioria das pessoas que vêm comprar de mim são pessoas entre 22 e 45 anos, homens e mulheres de uma classe B, tá?
E aí eu pego e falo assim, bom, então esse é o meu tipo de cliente. Se eu quero mudar alguma coisa no meu cappuccino, eu penso que eu tenho que pesquisar esse tipo de pessoa, né? Se eu vou fazer uma propaganda da minha empresa, eu tenho que falar com esse tipo de pessoa. Mas não existe uma relação causal. Não é porque a maioria das pessoas que tomam cappuccino comigo tem de 22 a 45 anos, da classe tal e tal e tal, não quer dizer que todas as pessoas dessa idade, com essas características, gostem de cappuccino ou tenham uma necessidade de cappuccino. Então, a hora que eu vou fazer uma pesquisa com essas pessoas, por esse tipo de recorte, eu não vou ter uma resposta muito legal. E aí eu estou trazendo uma tirinha aqui para vocês, que é uma brincadeira que ela diz o seguinte: é um grupo focal, né? Que é aquela coisa de você colocar um monte de gente numa sala, dar ali um copo de iogurte para eles experimentarem e perguntar o que eles gostaram, o que eles querem. Então, toda vez que a gente faz essa pergunta, né? Grupo focal, me diga quais são as suas necessidades não atendidas, para que a gente possa criar uma inovação para você, né? E aí as pessoas sempre vão responder assim: eu quero mais promoção, eu quero que seja mais barato, né? Porque quando você pergunta assim, as pessoas não sabem muito bem o que elas querem, né? Principalmente nesse tipo de recorte. A Amanda está falando que ela trabalha com pesquisa e que está cada vez mais inviável colocar o consumidor nessas caixinhas tradicionais sem aprofundar no comportamento. Exatamente. E quando a gente vai aprofundar no comportamento, uma coisa que é interessante da gente olhar é exatamente o job to be done, né? Qual é o trabalho a ser feito? Alguém aqui já ouviu essa expressão? Ou não? A maioria não. Tá, maioria não, alguns já. Ah, como que funciona isso, tá? Eu vou contar para vocês um caso clássico, que é o caso dos milkshakes, mas eu vou trazer alguns outros casos, tá? Basicamente é o seguinte: todos nós temos trabalhos a serem feitos, né? Todo dia, o dia todo, e a gente contrata, né? Alguma coisa, algum produto ou serviço para nos ajudar com esse trabalho. Quando eu perguntei para vocês aqui qual era a expectativa de vocês aqui com o nosso, com o nosso, a nossa oficina, vocês basicamente estavam me contando qual que era o trabalho a ser feito, tá? De vocês. Ah, eu trabalho com roupas e eu queria saber melhor com o que é o online. Então, qual que é o trabalho a ser feito, né? Eu preciso vender mais no online, eu preciso me informar, né, de como fazer isso melhor. Ah, eu trabalho com a terceira idade, eu quero entender como essas ferramentas, eu quero entender o uso das ferramentas. É um trabalho a ser feito. Então, vocês, provavelmente a maioria de vocês, tem alguma coisa a ver com eu preciso de conhecimento ou informação para melhorar a minha atividade, a minha performance, o meu trabalho em cima de algo que eu faço, né? E aí eu estou vindo aqui porque eu acho que essa informação que você está dando parece que vai me ajudar com isso, né? Só que a gente não costuma pensar nesses termos. Então, a pessoa. Tem várias pessoas que falam sobre trabalhos a serem feitos, mas a mais conhecida delas é um pesquisador de Harvard chamado Christian Anderson, né? E infelizmente ele faleceu no ano passado. Não foi de Covid, mas ele faleceu no ano passado. E ele, né, na consultoria deles, eles foram contratados pelo McDonald's, né? Já faz uns 15 anos essa história. Eles foram contratados pelo McDonald's para ajudar o McDonald's a vender mais, a melhorar os milkshakes do McDonald's, tá? E aí eles foram entender como que o McDonald's trabalhava isso. E isso que eu vou falar para vocês, eu vou dar outros exemplos, serve para tudo, tá? E o McDonald's tinha, sabe quando a gente estava falando do grupo focal, sabe aquela demografia? O McDonald's tinha esse retrato de quem era o consumidor geral, né, do milkshake. Mas quando eles iam fazer pesquisa com essas pessoas sempre diziam coisas para eles que eles faziam e não mudava as vendas, né?
E aí, o Clayton, o que ele fez? Ele pegou, provavelmente os estagiários dele lá, né? Não, mas ele pegou alguns consultores da empresa dele e ele colocou essas pessoas sentadas na frente do McDonald's o dia inteiro, com um caderninho na mão, só observando quem comprava milkshake, que horas, que milkshake comprava, quantos comprava, quem era, etc e tal. E aí, esses consultores que ficaram lá observando e anotando perceberam que a maior parte dos milkshakes vendidos, se não me engano, em torno de 40% dos milkshakes vendidos no funcionamento inteirinho do McDonald's, acontecia no período da manhã, ali 8 da manhã, 9 da manhã, logo que abria. As pessoas chegavam, compravam só o milkshake e já iam embora. Não comiam ali, elas estavam sozinhas, elas compravam o milkshake e elas iam embora. No dia seguinte, eles voltaram. Então, tinha algumas pessoas que tinha um número de pessoas que compravam em outros horários, mas era menor. Então, eles quiseram entender esse pessoal. E aí, no dia seguinte, eles voltaram e foram entrevistar essas pessoas. E aí, eles foram perguntar para essas pessoas assim: para o que você está contratando o milkshake do McDonald's? Que trabalho você tem na sua vida que você está contratando um milkshake do McDonald's para resolver? É claro que eles falaram isso de uma forma que as pessoas pudessem entender melhor e que elas pudessem responder. Foi uma conversa. Mas basicamente era isso que eles estavam querendo saber. As pessoas tinham alguma coisa acontecendo na vida delas, elas precisavam resolver alguma coisa, um trabalho, e elas estavam comprando o milkshake do McDonald's para resolver. E aí, conversando com essas pessoas, eles descobriram que, na verdade, a maior parte delas tinha que fazer um grande trajeto até o trabalho. Então, eles iam entrar no carro e eles iam ficar ali meia hora no trânsito até chegar no trabalho. E essa viagem, eles queriam, na verdade, algo para entreter eles na viagem e algo para alimentar eles ali de manhã, porque eles sabiam que lá pelas 10 horas eles iam estar com fome e eles queriam segurar até a hora do almoço. E eram pessoas que não estavam se importando muito com a questão nutricional, né? Vamos combinar que se você está tomando milkshake do McDonald's às 8 da manhã, você não está muito preocupado com isso. Então, essas pessoas não estavam muito preocupadas com a questão nutricional. E aí, eles perguntaram para as pessoas assim: tá bom, entendi. Que outro tipo de coisa você já contratou para resolver esse problema em outros momentos? E aí, eles descobriram que, às vezes, as pessoas, ao invés de comprar um milkshake, eles compravam um donuts, né? Só que aí o donuts era ruim para comer, porque aí começava a cair aquele açúcar que tem em cima na roupa, e aí sujava a camisa, o terno, que num outro dia ele pegou uma banana, mas a banana é ruim para comer, e aí ela acaba rápido, e ele fica o resto da viagem ali, né, enrolando. Que no outro dia ele pegou uma barrinha de chocolate, mas que deu não foi legal, deu uma culpa muito grande. Enfim, eles foram entendendo as outras coisas. E aí eles foram percebendo que a competição deles, entre aspas, né, a outra coisa que as pessoas podiam usar, não era necessariamente só outras empresas de milkshake. Tinham outras coisas que as pessoas podiam usar para resolver o mesmo problema. E aí, quando eles entenderam esse trabalho, ficou bem claro para eles como eles poderiam mudar. E isso teve a ver com deixar o milkshake mais grosso e não deixar o canudo tão grosso, deixar o canudo mais fino para que a pessoa pudesse tomar o milkshake durante todo o trajeto dela no trabalho, né? Beleza. Quando eles entenderam o trabalho, ficou mais fácil para eles entenderem o que fazer. Mas geralmente a gente não faz essa análise, né? Então, vamos supor que eu tenha um restaurante, né? Aqui em Piracicaba, e a maior parte do meu público vem no sábado à noite, né? Meu maior movimento é na sexta e no sábado à noite. E aí eu sou um restaurante, né, com pratos assim numa faixa dos 30 aos 60 reais por pessoa, né? Então, um restaurante médio ali, legal.
E aí eu começo a achar que eu tenho que estar de olho no mercado para os outros restaurantes, né? Que vendem pratos mais ou menos nessa faixa. Mas, na verdade, num sábado à noite, a pessoa pode ir no meu restaurante, mas ela pode ir no cinema, ela pode ir ao teatro, ela pode ir num bar, né, com amigos. Então, eu preciso entender qual que é o trabalho que a pessoa está fazendo. E se é um casal sem filhos, é uma coisa. Se é um casal com filhos, é outra coisa. Tanto que a gente percebe que existem, inclusive aqui em Piracicaba, lanchonetes que se especializam nisso, né? Que você entra na lanchonete e ela tem quase um mini parque de diversões dentro. Para casais sem filhos, essas lanchonetes são um inferno. Eles não vão. Para casais com filho, essas lanchonetes são o céu, porque aí eles podem pôr a criança com a educadora que está lá no parquinho e ficar tranquilo, conversando com o outro casal, amigo, a cunhada, o cunhado que foram jantar com eles, né? Então, isso é a gente entender o trabalho a ser feito. Agora, o mesmo casal vai num restaurante, que é aquele restaurante super chique, super silencioso, com uma criança de 2 e uma de 4, né? Eles não vão no jantar sossegados, certo? Porque as crianças vão ser crianças e, enfim, a gente precisa entender, né, essas questões. E tem algumas empresas que entendem isso muito bem, porque a gente tem alguns trabalhos que são funcionais, como esses que eu falei, né? Eu vou comprar algum alimento, né? Eu preciso resolver aquele problema. Mas a gente tem trabalhos emocionais, trabalhos sociais. Então, às vezes, eu estou indo naquele restaurante não só porque eu quero jantar com meu namorado, minha namorada, mas às vezes eu estou indo porque eu quero aparecer. É muito interessante porque eu tenho um amigo que tinha um restaurante aqui, é um restaurante que não tem mais em Piracicaba, mas era um restaurante desse tipo que eu descrevi para vocês. Mas era um restaurante muito fechado. Era um restaurante que você não via quem estava lá dentro, né? Ele tinha as janelas altas da rua, então eu não tinha isso. E ele foi descobrindo com os anos que as pessoas queriam ser vistas, que as pessoas elas iam comer quando elas comiam no tipo, meu, já que eu estou gastando isso aqui, né, eu quero ser visto, né? Então que tinha essa questão, e esse é um trabalho social, porque ele tem a ver com status. Então, ele foi descobrindo esse perfil. O que que ele fez? Ele colocou algumas mesinhas na calçada, né? Que era justamente para essas pessoas. Já tem aquela outra pessoa que quer ficar num canto e quer silêncio, né? Que é a pessoa que adora quando o restaurante está vazio, né? Eu sou essa pessoa. Tem aquela pessoa que chega e o restaurante está vazio, ela vai embora, porque ela quer que o restaurante esteja cheio, né? Então, tem esses trabalhos, né? Na questão emocional, no milkshake também tem isso. Qual que é a relação emocional quando eu tomo um milkshake de chocolate? E qual que é a minha relação emocional quando eu estou comendo uma maçã, né? Então, tinha essa questão com as pessoas que estavam lá também, né? O Renan está falando que gosta quando está cheio, né? Nós somos públicos diferentes, né, Renan? E é importante, inclusive é importante entender que talvez dentro do meu restaurante, para pegar esse exemplo, eu possa ter espaço para as duas pessoas, né? Eu posso ter uma área mais reservada, eu posso ter a mesinha na calçada e eu posso atender esses dois públicos, né? O que não dá é para eu ter um mini parque de diversão e querer pegar as pessoas que gostam de silêncio, né? Isso não vai rolar. Mas tudo bem, porque provavelmente não é o que eu quero. O Spotify, ele entende muito bem. A Dani falou que já foi a mãe do Mini Park, né? O Spotify, ele entende muito bem isso. Não sei se vocês já notaram. Agora a gente está no mês dos namorados. Eu tirei esse print aqui hoje. A primeira lista que apareceu para mim foi essa: amar, chorar, curar. Eu acho que é a temática. Tinha outras embaixo, mas acho que essa é por causa do mês dos namorados, né? E aí, quando você entra, eu acho o Spotify ele entende muito bem isso, tá? Porque o Spotify é uma empresa que usa metodologias de inovação no trabalho deles. Inclusive, eles inventaram uma metodologia chamada Squads, que hoje em dia é usada por muitas startups. Então, o Spotify é uma empresa que sabe o que está fazendo em relação a isso que a gente está conversando. E eles têm essas playlists que são playlists por contexto.
né? Eu mesma tenho várias que eu sigo que são playlists de trabalho. Tem uma que chama Deep Focus, que é tipo foco profundo, né? Que é só música instrumental, ótima para você quando você precisa fazer um trabalho focado. Eu tenho uma que eu sigo também, que é do trabalho para de manhã, que é para te dar aquela animada, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eles têm uma playlist para coração partido, uma playlist para sozinho novamente, uma playlist de música triste. Quer dizer, antigamente, você ia ouvir música, você ia escolher qual era a banda, qual era o artista, certo? Hoje em dia, eles entendem que você tem um trabalho a hora, que você tem um contexto para ouvir música, né? Então, às vezes você vai não, eu quero ouvir o artista tal, mas no geral você está ouvindo enquanto eles têm música para balada, música para churrasco, música para viagem, enfim, é muito interessante isso, né? Renan tá falando que não sabe mais nem como ouvir música sem isso, né? Eu também, Spotify, e eu uso muito essas playlists, né? Existe uma outra empresa, vocês conhecem a IKEA, essa empresa de móveis ou não? Conhecem? Renan, não. É uma empresa de móveis. O mais próximo que a gente tem no Brasil da IKEA, eu acho que é a Tokstok e a Etna, tá? Mas talvez elas ainda estejam, talvez um pouquinho acima, talvez. Enfim, a IKEA vai vir para o Brasil provavelmente no ano que vem, né? Eles estão com essa intenção de vir. É uma empresa de móveis e designs nórdica, norte da Europa, né? Aquele famoso design finlandês, né? Que é um design clean, etc. e tal. Mas é uma loja que ela entende muito bem o trabalho a ser feito, né? A Sônia está falando que o filho dela compra lá na Suécia. Aí na Europa e nos Estados Unidos, né? Minha irmã também mora lá e é fã da IKEA, né? Por quê? A IKEA, ela é aquela empresa assim. Se você é uma pessoa que quer decorar a sua casa, fazer aquela casa toda temática e tal, você é a pessoa que provavelmente vai contratar um designer de interiores, um arquiteto, um decorador, e talvez você vá comprar coisas assim do designer X que assina e que custa R$ 3.000 a cadeira e tal. Tem esse público, existe esse público. Esse não é o público da IKEA, tá? O público da IKEA é a pessoa que quer resolver um problema, né? Eu preciso montar minha sala, eu quero fazer isso com móveis que são bonitos, funcionais e eu não quero gastar uma fortuna, né? Então, essa é a pessoa que compra na IKEA. Ela quer resolver a vida dela. E a Tokstok também é muito assim, né? É aquela pessoa assim, eu não vou contratar um decorador, eu não vou fazer isso, mas eu quero um jogo de sala de jantar legal, moderno, diferente, que quase parece que eu chamei o decorador aqui, mas eu não precisei gastar com decorador, entendeu? Então é mais ou menos para essa pessoa que a IKEA está vendendo, né? O próprio Christian Anderson, ele dá um exemplo de quando a filha dele entrou na faculdade, né? E ele falou que aí ele foi para a cidade X, lá onde a filha dele ia estudar, e eles alugaram um apartamento, né? Que é onde a filha dele ia morar, e ele precisava mobiliar o apartamento, mas ele precisava mobiliar o apartamento no final de semana, sem gastar uma fortuna, resolvendo a vida dele com um negócio que fosse confiável, prático, bonito. O que ele pensou? A primeira coisa que ele pensou? Na IKEA, né? Foi a primeira coisa que ele pensou. A Casas Bahia, por exemplo, ela já tem um outro trabalho, né? Eu preciso de um móvel na minha casa, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu preciso de uma prestação longa. Talvez o meu crédito nem é tão bom, né? Vamos lembrar que a Casas Bahia é uma empresa, o crediário da Casas Bahia é o maior negócio da Casas Bahia, ela é mais um banco do que uma empresa de móveis, né? E eu preciso que não seja muito caro, né? Então, eu penso na Casas Bahia, certo? Eu quero gastar pouco, vamos combinar que tem uma diferença entre a mesa da Tokstok e a mesa da Casa Bahia. É lógico que todas as empresas vão ter coisas mais caras, mas eu estou falando como um todo, tá? Então, eu não tenho cartão de crédito, eu preciso crediário, taraná, eu vou na Casas Bahia. Então, a Casas Bahia é uma empresa que entende muito bem o trabalho a ser feito ali, né? E o custo de a gente contratar a coisa errada para resolver o nosso problema,
Então, o trabalho de devolver, consertar, reparar, tudo isso é muito complicado, né? A gente estava falando agora mesmo, né, do problema da devolução e tudo mais. Então, quando eu consigo confiar que alguém vai resolver o meu problema sem eu precisar ter trabalho com isso, né? Então, por exemplo, a história da roupa e do sapato na internet. A primeira coisa que eu vejo quando eu vou comprar uma roupa ou um sapato na internet é a troca. Quão fácil vai ser para mim fazer a troca, né? E às vezes eu compro, vem, não deu certo, devolvo. Troco por outro, vem, não deu certo, eu devolvo. Na segunda vez eu falo, não vai dar certo mesmo, quero meu dinheiro de volta. Beleza, não tive que ouvir reclamação de ninguém, ninguém teve que ficar me perguntando por quê. Foi 2 palitos certinho, 2 palitos é gíria antiga, né? Mas foi certinho, rapidinho, resolvido. Então, é isso, é entender o trabalho a ser feito, tá? Por que eu estou trazendo isso hoje aqui para a gente? Porque a gente vai falar das inovações, certo? E a gente precisa olhar também sobre essa ótica. E a hora que a gente consegue olhar o que a gente faz por essa ótica, começa a ser muito muda e abre as possibilidades do que a gente pode fazer. Vou dar um outro exemplo que me veio à mente aqui. Uma vez eu estava numa academia de ginástica, e faz muito tempo isso, era uma academia esperta. E eles me deram uma pesquisa de satisfação. De satisfação não, era uma pesquisa de opinião no dia que eu fiz minha matrícula. E uma das perguntas que me chamou a atenção, porque eu estava indo na academia de ginástica por motivo de saúde, porque para mim a academia de ginástica é isso, tá? Mas tinha uma pergunta que era assim: por que você está se inscrevendo? Por que você está se matriculando na academia de ginástica? E aí tinham várias possibilidades de resposta. E aí tinha lá emagrecimento, saúde, socialização, fazer amigos. A hora que eu li aquilo, eu me surpreendi, porque nunca passou na minha cabeça ir para uma academia de ginástica para fazer amigos. Inclusive porque eu sou a pessoa que gosta de ir a hora que está vazio, né? É a mesma coisa do restaurante. Eu quero ficar com meu fone de ouvido lá quietinha. Mas tem a pessoa que quer ir na academia de ginástica para fazer amigos. Olha só. Então, a academia inclusive, tem academias que se focam muito nisso. E aí você vê que ela tem uma lanchonete, né? Não acho que não é esse o nome que eles dão, mas enfim, eles têm uma lanchonete, bar, alguma coisa assim, né? Fitness lá dentro e tudo mais, justamente por entenderem isso, né? A Sônia está falando da história da devolução que a gente estava falando, né? Das empresas arcarem com isso. Pois é, quando uma empresa entra nesse sistema, ela precisa pensar nesses custos no modelo de negócio dela. Como eu falei para vocês, é fundamental. E a hora que a gente for falar de delivery na semana que vem, a gente vai falar disso. Porque no delivery, não de comida, mas no delivery de roupa, de calçado, de objetos de decoração, isso é uma coisa que tem que estar dentro. É lei do consumidor. Todo mundo tem 7 dias para se arrepender e devolver uma coisa. Então, se a sua empresa de decoração, vamos supor, começou a fazer delivery, eu comprei a almofada, fiz um Pix para você, tá? Paguei, bonitinho. A hora que o rapaz traz a almofada aqui, eu ponho ela no meu sofá e falo, e o rapaz já foi até embora, tá? Porque ele entregou rapidinho, de máscara, sem contato, não sei o quê, e eu quero devolver, precisa ter uma forma de eu fazer isso, né? E se você me entregou por delivery, quer dizer que esse é um trabalho importante para mim. Eu não ter que ir até a tua loja. Então, provavelmente, você vir buscar por delivery é uma boa ideia, né? Você vir buscar aquilo de volta por delivery é uma boa ideia. Então, isso tem que estar dentro dos custos da empresa. E é lógico que, com o tempo, a empresa vai entendendo, né? O fluxo, sabendo que a maioria das pessoas não devolve, mas que um tanto devolve, preciso entender isso, né? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele já tem a ver com a Covid, né? Eu estou vendo que são 5 horas, mas eu vou mais 5 minutinhos, tá? A gente demorou um pouquinho no começo, então eu vou mais 5, 10 minutinhos e a gente fecha. É um gráfico que foi feito em relação só a Sônia falando das devoluções por SEDEX, né? As empresas que trabalham com esse tipo de coisa, o próprio Mercado Livre e tudo mais, eles têm todo um processo de logística montado em cima disso, né? Eles não vão pagar o mesmo preço de SEDEX
que a gente paga, né? Quando eu fui pôr uma carta no Sedex agora, meu marido falou que ficou R$ 30. Falei, nossa, mas foi um envelope, como assim ficou R$ 30, né? E eu estava devolvendo uma roupa ao mesmo tempo, que era um pacote bem mais pesado. Quer dizer, a empresa não paga a mesma coisa, né? Tanto que o Mercado Livre, hoje em dia, além de ser um marketplace, ele é uma grande empresa de logística. O Mercado Livre tem se tornado cada vez mais uma grande empresa de logística. Você pode, inclusive, ter a tua logística de venda dentro do Mercado Livre, né? Utilizar. Eu já comprei roupa, que aí a hora que eu fui ver, estava toda a intermediação sendo feita pelo Mercado Livre, né? Eu entrei pelo site da marca, mas na verdade era o Mercado Livre, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Como aqui Vocês estão vendo meu mouse? Uma bolinha azul para cima e para baixo? Estão vendo? Então, aqui nessa linha está falando assim, como os consumidores mudaram, tá? Na vertical. E na horizontal está falando quanto essas mudanças vão durar. Isso daqui é muito importante, tá? Porque a gente teve muita empresa no começo da pandemia mudando tudo como se aquilo fosse durar. E tem algumas coisas que a gente sabe que não vão durar, tá? Então, essa é uma questão importante. Você saber quais são as mudanças e se elas são de curto prazo ou de longo prazo. E aí, tem empresas que estão trazendo novidades para coisas que já existiam antes da Covid, necessidades que já existiam antes da Covid, tá? E que agora precisam ser atendidas de outra forma. E tem necessidades que não existiam antes e que surgiram por causa da Covid. Vou dar alguns exemplos, tá? Isso daqui é um estudo do MIT. Depois, se alguém quiser, que é o Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Que é um dos pilares da inovação no mundo também. Se alguém quiser o link do artigo, eu posso mandar, tá? E aí eles dividem as empresas em 4 tipos de empresas, em 4 tipos de projetos, tá? Pode ser uma empresa, uma ONG, um projeto pessoal. Primeiro são as empresas pioneiras. Então, as empresas pioneiras são aquelas que surge uma necessidade nova. Então, a gente vai olhar para as necessidades que surgiram da Covid. E elas passam a atender aquilo. Então, um exemplo são as marcas de roupas que começaram a fazer máscara. A Trifil é uma dessa, né? Tem várias pessoas na minha família que tipo, a máscara é da Trifil, né? Então, empresas, marcas de roupas que começaram a fazer máscaras, tá? Elas foram rápidas. A gente vai mostrar vários exemplos nas próximas semanas de rápidos em responder à mudança. Outro exemplo são as empresas de outras áreas. A gente teve empresa automobilística, empresa de várias áreas, a Ford nos Estados Unidos, inclusive, fez isso, que começaram a fabricar respirador, né? Então, de repente, a empresa para, não tem mais tal, ela está com o parque fabril dela meio parado, começou a fabricar respirador, tá? E o próximo passo dessa empresa, então, é sempre estar de olho nos novos problemas, porque vamos lembrar que essas necessidades aqui, ó, são necessidades temporárias, né? Apesar de a gente poder falar que as máscaras vieram para ficar, não vai ser no mesmo nível que é agora, certo? Então, a empresa não dá para contar com isso, né? Existem empresas, por exemplo, que iniciaram com isso, né? Abriu uma empresa para fazer máscaras. Máscaras esportivas, aquela NIT, né? Tem algumas máscaras esportivas que são empresas que surgiram na pandemia para isso. Então, essas empresas precisam estar muito antenadas nas novas questões que vão surgir, porque aquilo não vai ser um modelo de negócio tão sustentável. Tem as empresas de vanguarda, que são as empresas que estão respondendo a essas questões, mas para coisas que vão ficar. Aqui estão as famosas mudanças que a gente fala assim, o Covid acelerou 10 anos as coisas, né? Mas são empresas que vieram para resolver essas coisas de longo prazo. Então, um exemplo são os hospitais oferecendo telemedicina, os médicos oferecendo telemedicina. Isso veio para ficar, né? Isso veio para ficar. Então, é ótimo, por exemplo, hoje em dia você pode fazer consulta com um médico que você acha legal de São Paulo, do Rio de Janeiro, sem precisar se deslocar, né? Então, eu estou vendo muito, eu tenho doença crônica, né? Eu vejo pessoas que têm doenças crônicas agora podendo finalmente ser atendida por aquele médico que fica 2.000 quilômetros da onde ela mora, né?
Então, hospitais e médicos oferecendo telemedicina. E isso vai melhorar cada vez mais. As formas de examinar, vão surgir novas ferramentas para esse tipo de coisa, de mandar receita e tudo mais. Outra coisa, empresas usando software para trabalho remoto e educação, né? O Zoom mesmo é uma empresa que explodiu, né, na pandemia. Mas eu estava pesquisando agora, porque eu faço workshops com muitas pessoas em que a gente precisa se reunir em outras salas, enfim, imitar de alguma forma o que a gente conseguia fazer no ao vivo, e eu estou pesquisando, e a quantidade de ferramenta que surgiu para esse tipo de coisa é incrível, né? Então, isso daqui também. E aí, essas pessoas, esses projetos precisam entender como desenvolver melhores soluções. Como eu falei, a telemedicina vai melhorar, né, nos próximos anos. A Sumara da aula de yoga, aconteceu muito isso também, né, Sumara? O yoga online. Eu tenho uma amiga que é professora de yoga no Canadá e ela estava parada, porque com a pandemia ela saiu da escola onde ela estava, ela rapidinho começou a dar aula para os brasileiros, né? Agora ela voltou, o Canadá já está melhor, ela voltou presencial lá, mas ela ficou dando aula para os... Tanto que ela tinha pouco horário de aula, porque o fuso horário dela era tão diferente que ela tinha tipo 2, 3 horários só, né? Senão era madrugada. Agora, tem empresas também que pegaram coisas que aconteceram antes da pandemia, que já era uma realidade antes da pandemia, mas que se adaptaram, né? Então, por exemplo, os restaurantes que começaram a criar soluções para comer na área externa, em áreas abertas, que se abriram, né, para poder ter distanciamento e tudo mais. Empresas também que começaram a aumentar a produção de coisas necessárias. Por exemplo, a fabricante da Lysol, do Lysol, aquele desinfetante spray nos Estados Unidos, aumentou pra caramba. Aqui em Piracicaba, aqui no Brasil, Lisoform, né? Então, eles aumentaram. Imagina qual o volume do Lisoform spray na pandemia em relação com 2018, né? Então, a empresa se adaptar, né? Com uma demanda que tinha anteriormente, reconfigurar os recursos, né? A Jô está aqui, começou a fazer delivery dos sapatos, né, Jô? A Jô é da Confraria dos Sapatos, mas a Jô você foi bem rápida, né, Jô? Rapidinho, já começou, vou entregar, motoboy, leva aí na tua casa, e para resolver o quê? O teu problema, o teu trabalho a ser feito, né? O que a pessoa precisava fazer. E as empresas otimizadoras, que são as empresas que vão pegar você mesma levou pessoalmente, né, Jô? É verdade, eu lembro, bem no comecinho era você mesma que levava. E é isso, né? E é a característica da gente estar antenado ao que está acontecendo e responder rápido. Tanto que nas próximos 7 encontros eu vou trazer muito exemplo para vocês verem o que estão fazendo, né? Para você poder pensar, olha, de repente, olha, dá para eu encaixar, e é exatamente isso que a gente vai fazer. O que daquilo dá para você encaixar no teu projeto, né? As otimizadores, a IKEA mesmo, que a gente estava conversando, eles expandiram o uso da realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Eu posso até trazer um exemplo para vocês, talvez o deles mesmos. Eu coloco o meu celular, eu aponto, né, e eu consigo ver o objeto ali naquele lugar. A Coca-Cola tem usos muito legais de realidade aumentada, em que você aponta a câmera para latinha de Coca-Cola e aí começa a sair o Papai Noel de dentro da latinha da Coca-Cola, enfim. É uma forma de eu ver uma coisa que não está ali. A IKEA começou a fazer isso para você conseguir ver os móveis na tua casa, né? O móvel, como ele ficaria na tua casa, e fazer a tua compra melhor, né? E a United Airlines eliminou as taxas de reagendamento de voo, que foi um problema muito grande, né? No começo da pandemia, as pessoas cancelando, né, os voos. Então, os próximos passos é sempre aumentar a eficiência daqui, tá? Então, eu trouxe isso para vocês, e de novo, vou mandar os slides para quem mandou o e-mail aqui, para vocês pensarem se tem alguma iniciativa, né, em algum desses pontos de vista que vocês possam colocar em prática. Então, ó, vou mostrar para vocês rapidinho só o Canvas que a gente vai usar. Bom, deixa eu mostrar, tá? Esse é o Canvas, tá? Ele tem os seguintes blocos. Quais são as necessidades? O que ele vai analisar? Quais são as necessidades básicas das pessoas aqui que estão ocorrendo nessa questão? A gente sempre vai fazer o seguinte:
Perdão. A gente vai olhar para uma tendência de consumo que a gente achou interessante, que eu vou trazer, tá? Nos próximos 7 dias, que a gente achou interessante, que a gente acha que tem alguma coisa ali para a gente, e a gente vai pegar essa tendência de consumo e a gente vai analisar quais são as necessidades básicas que estão envolvidas nisso, tá? Então, por exemplo, tem uma tendência de consumo que é a zero germes, que aconteceu na pandemia, zero germes, tá? Então, quais são as necessidades básicas envolvidas com zero germes? Tem a ver com segurança, tem a ver com saúde, a gente vai analisar, tá? Quais são as necessidades básicas humanas envolvidas. Depois, a gente vai olhar o que está impulsionando essa mudança no curto prazo e no longo prazo, tá? Quem não colocou o e-mail no chat pode colocar para eu mandar o PDF, tá? E Camila, belezinha. Então, o que está impulsionando essa mudança no curto prazo e no longo prazo? Quais são as expectativas de consumo que estão surgindo em relação a isso? A Jo, por exemplo, como a gente falou, viu rapidinho que uma das expectativas de consumo era eu quero receber na minha casa, eu não vou mais sair da minha casa, eu estou em isolamento social, né? Então, quais são as expectativas que vão surgir disso? Quais são as inspirações que eu tenho? E aí é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Inspirações. O que está acontecendo aí no mundo que eu posso me inspirar? Beleza, fiz essa análise, aí eu vou olhar então qual que é o potencial de inovação que aquilo tem e quem são as pessoas que vão se beneficiar. Quem é o público? Quem são as pessoas que estão precisando daquilo, né? Quem tem o tal do job to be done, como a gente falou. E aí, a hora que eu fizer tudo isso, eu vou pensar, então, qual que é a minha inovação, tá? Qual que é a minha novidade? O que que eu quero fazer? Seja num projeto que eu já tenho, seja num projeto que eu quero colocar, algo que eu quero colocar em prática em algo que já existe, tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar em duas partes. A primeira parte, falar um pouco dessas inspirações, e a segunda parte, falar um pouquinho desse Canvas. Então, passamos 10 minutos do nosso horário. Podem entrar na semana que vem, 5 minutinhos antes, a sala já está aberta. Se vocês tiverem algum problema, mandem mensagem para mim ou para o Maurício, tá? No Sesc. Se você entrar na minha conta do Instagram, você vai achar meu WhatsApp lá, super tranquilo, pode me mandar mensagem. E aí a gente resolve isso para a semana que vem vocês conseguirem entrar rapidamente e a gente continuar, tá bom? Com esse trabalho. Se tiverem algum comentário para fazer também agora durante essa semana, podem me mandar mensagem, estou à disposição de vocês para a gente ir papeando, tá bom? Beijo grande, então, para vocês, gente. Até Então, terça-feira Carmen, que vem. gratidão. Gratidão. Beijo. Obrigada a vocês, gente. Até semana que vem.